Saudações, pessoal! Estamos nos encaminhando para o fim da disciplina, aqui o fim do semestre, e nós vamos finalmente falar um pouco sobre banco de dados e interface gráfica, tá, pessoal? Eu vou concentrar isso em dois vídeos. Num deles nós vamos falar sobre banco e criar algumas coisas ali, armazenar no banco de dados e tudo mais, e no outro nós vamos implementar uma pequena interface gráfica para interagir com o usuário, tá, pessoal? Eu adianto para vocês que esse é um assunto que para mim foi muito trabalhoso, deu muito esquenta-cabeça, digamos assim, concentrar isso em dois vídeos, porque é um assunto muito longo, tá? Vocês vão encontrar aqui no meu canal uma playlist chamada Criando uma aplicação com JavaFX e SQLite. Aqui eu fiz o processo completo. Do início ao fim eu criei uma mini aplicação, não é nada muito elaborado, e vocês podem ver que isso rendeu praticamente 30 vídeos, né? Então, é um processo bem detalhado, né, que infelizmente nesse semestre a gente não tem aulas o suficiente, né? Devido à pandemia o semestre ficou concentrado, tá? Então eu vou fazer diferente, pessoal, eu vou fazer um modelo mais simples, mas que dê para passar alguns conceitos para vocês aqui, que vocês consigam criar uma pequena aplicação. Então nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre o banco de dados e no outro a gente implementa a interface. Vamos lá então. Falando de banco de dados, pessoal, tem uma infinidade de possibilidades no Java. Ali no meu canal mesmo vocês vão encontrar um monte de coisa, um monte de implementações, bancos diferentes, com SQL, com NoSQL, com um monte de coisa, tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Nós vamos utilizar um banco que ele é bem famoso e particularmente eu gosto muito. Eu já tive bastante aplicações para ele, já usei ele inclusive no meu doutorado. Ele comporta uma quantidade gigantesca de registros e ele se mantém rápido, que é o SQLite. Tá? É um banco que está disponível no iPhone, no Android, então ele é padrão num monte de plataformas aí, vocês podem encontrar ele. Tá? O que é esse banco, pessoal? Ele é um banco SQL, baseado em SQL, só que ele não precisa de um servidor, tá? Então ele simplesmente cria um arquivo ali na pasta do projeto mesmo, ele conecta naquele arquivo e assim ele vai fazendo leituras, inserções e tudo mais. É um banco muito leve, só que muito poderoso, tá? Trabalhar com SQLite, eu já mostrei no meu canal, se vocês pesquisarem tem vídeos aí sobre isso. Fazendo SQL puro, né? Então, para quem já fez disciplinas de banco de dados, vai lembrar lá dos create table, insert, delete, enfim. O SQLite funciona assim, tá? Ele é um banco SQL. Nós vamos simplificar um pouco a vida aqui para deixar o nosso trabalho um pouco mais ágil nesses dois vídeos que nós temos só. Eu vou utilizar um ORM, tá? Então, é um mapeamento dos nossos objetos para um banco relacional. Então ele vai fazer muito do trabalho para nós e vai nos dar algumas funções, ali, uns métodos meio prontos para a gente usar. Tá? Isso aqui é bem famoso, tá, pessoal? ORM existe em qualquer linguagem e normalmente são bastante utilizados. Tá? Então o pessoal normalmente evita ficar escrevendo SQL na mão e utiliza uma biblioteca dessa. Inclusive, por exemplo, no Android, a implementação padrão deles já é um ORM utilizado pela própria Google lá. Então, isso é bem tranquilo, tá? Para a gente usar o SQLite, pessoal, nós usamos a implementação padrão do Java, que se chama JDBC, né? Então, existe um driver aqui para fazer funcionar o SQLite no Java, né? Eu vou mostrar para vocês em detalhes, é bem fácil de configurar aqui na IntelliJ IDEA, e nós precisamos só incluir uma biblioteca no projeto para ele passar a reconhecer isso. E ao mesmo tempo eu já vou fazer a inclusão das bibliotecas do ORM Lite ali, para a gente ter acesso tanto ao JDBC, né, com o SQLite, quanto o ORM, que vai facilitar a nossa vida, né? Então, na sequência do vídeo aqui eu vou ensinar como faz a criação do projeto e configuração. Abrindo um novo projeto aqui no IntelliJ IDEA, pessoal, vocês podem criar ele como um projeto Java normal, igual a gente está fazendo durante toda a disciplina. Eu vou marcar aqui command line, né, para ele criar o main, e vou chamar isso daqui de aulas 23 e 24, né, que a gente vai juntar SQLite e a interface gráfica, né, Graphical User Interface. Tá? Então, criei o projeto aqui. Agora nós podemos incluir as bibliotecas do
tanto do OrmLite quanto do SQLite aqui, porque ele não tem acesso nativo a isso, né? Então, quando você cria o projeto, ele não vem com isso por padrão. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu tenho aqui já 3 arquivos que eu já baixei lá dos sites que eu acabei de mostrar para vocês, do OrmLite, do SQLite. Ele tem tudo aqui para download, né? Mas eu já vou facilitar a vida de vocês e já vou deixar pronto isso aqui junto com a aula, esses arquivos .jar, tá? Que são as bibliotecas do Java, né? Então, eu vou abrir a minha pasta de projetos aqui, Idea Projects, aula 23 e 24, então está aqui o código-fonte, né? É o mesmo projeto que a gente tem aberto aqui. Eu vou só criar uma pasta lib aqui para organizar essas bibliotecas, né? Então, deixei elas dentro da pasta lib, só colei aqui dentro, né? Então, é uma forma como eu gosto de organizar as coisas, né? E elas ficam aqui separadinhas, e a vantagem é que se eu copiar esse projeto para outro computador, por exemplo, as minhas libs vão junto, né? Então, não preciso ficar copiando dependências depois, tá? Feito isso, pessoal, vocês vão lá no menu Arquivo, né? No File, Project Structure, né? E aqui nós vamos encontrar um menu, uma aba aqui chamada Libraries, né? Então aqui a gente vai adicionar essas bibliotecas. Então, cliquei no mais aqui, a biblioteca que a gente quer adicionar é Java, né? E aqui na própria pasta do projeto ele já tem, né? Então eu tenho que fazer isso para as 3, né? Adicionar elas e ok. Para todas elas, né? Então eu vou fazer aqui. OrmLite foi, ele tem o Core e tem o JDBC. E nós vamos adicionar do SQLite também, que sem ela nós não conseguimos usar o SQLite. Beleza, feito isso, pessoal, só vou dar um OK aqui, ele vai indexar tudo de volta. Então agora a gente já consegue enxergar algumas classes aqui. Por exemplo, do OrmLite, lá ele tem uma classe chamada Connection ali, ó, com.j256 OrmLite. Então as nossas classes já estão disponíveis, né? A gente já pode começar a implementar a arquitetura do nosso sistema. Começando a organizar o nosso código aqui, pessoal, eu vou tentar fazer um padrão chamado MVC, Model View Controller. Ele é bem mais elaborado do que isso que eu vou mostrar aqui no vídeo, então se vocês quiserem ver ele completo, olhem a minha playlist grande lá com 30 vídeos que vocês vão encontrar detalhadamente tudo, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, esse pacote chamado TFPR que ele criou aqui, eu vou só vir aqui no Refactor e vou renomear ele para Controller, tá? Então aqui a nossa main vai fazer parte dos controllers, tá? Esse é um padrão que é bem famoso em frameworks web, enfim, né? Dá pra gente usar ele para um monte de coisa, tá? E as coisas que pertencem ao banco de dados, elas são armazenadas em um pacote chamado model, tá? Então são os modelos que definem o nosso banco de dados, né? Eu vou criar um modelo aqui bem simples mesmo, sem muitos campos. Eu vou chamar de book, tá? Seria uma classe livro, né? E eu vou criar 2 atributos aqui, ó. Private int id, todo livro vai ter um identificador, e um string título. Não vou nem colocar autor, assim, só para ficar mais simples mesmo aqui, né? A gente poderia colocar quantos campos quisesse aqui dentro, né? Então eu vou gerar um construtor para esse cara e vou gerar toString aqui, por exemplo, né? Então, nós criamos um container, na verdade, né? Uma classe que ela representa um livro, e esse aqui, como ele é um model para nós, né? Ele vai representar as coisas lá no banco de dados. Agora eu vou começar a seguir a documentação aqui do OrmLite, tá, pessoal? Então o que o OrmLite tem? Ele tem algumas diretrizes, né, que a gente pode incluir na nossa classe, similares a essas anotações aqui, ó, override e tal, só que ele tem as dele, né? Então, eu posso importar esse cara aqui, então Alt Enter, ele já importou ali, ó, OrmLite, tal e tal, e ele me diz o seguinte, em qual tabela esse model vai ser armazenado. Então, aqui eu vou criar uma tabela chamada Books. Então, para quem lembra das aulas de banco de dados, lá é aqueles create table e tal, que você criava uma tabela lá no SQL, certo? O que mais? Nós podemos dizer quem é a chave primária do nosso banco, no caso aqui é o ID, né? Eu vou importar ele também, ele importou os dois aqui já. Ele é um ID, então igual a true, e o outro aqui, o nosso título, ele é simplesmente um atributo que vai para o banco. Então, em cima de cada linha de variável,
eu posso marcar quem são os campos que vão para o banco de dados, né? Se eu tiver outros atributos que não pertencem à tabela do banco de dados, então eu não preciso colocar esse @database field. Mas reparem que eu coloquei anotações em cima da classe para dizer qual tabela vai ser criada. Coloquei anotações em cima da primary key e em cima do título. Se eu tivesse mais coisas aqui para ir para o banco, por exemplo, autor aqui, eu teria que colocar esse database field, né? Inclusive o título aqui ficou em português. Deixa eu só renomear esse cara aqui para title, né? Porque ele está dentro de uma classe chamada book. Então renomeou tudo aqui, né? Pessoal, aqui nós criamos um model, basicamente isso, né? Nós criamos uma representação do livro lá no banco de dados. Ele tem um construtor que nós usamos para criar os nossos livros, passando um título e um ID. E o WarmLight, ele precisa obrigatoriamente de um construtor vazio, tá? Então, isso aqui, por mais que você não use, o WarmLight precisa, porque ele vai ter que criar esses objetos automaticamente, e ele não consegue fazer isso a partir do nosso construtor. Então, isso daqui é uma perfumaria, uma exigência, na verdade, lá do WarmLight. Então, a gente precisa que todos os models tenham um construtor vazio. Beleza, pessoal? Agora, observando o código da WarmLight, aqui nós vemos que tem bastante coisa sendo feita, tá? Eu vou quebrar isso daqui em algumas etapas para simplificar um pouco o entendimento, tá? Nós temos aqui uma URL que define o nosso banco de dados. Isso aqui vai ser um pouco diferente, porque nós vamos usar o SQLite, né? Então, existe outro tipo de criar conexão aqui, né? E o que nós precisamos inicialmente? Nós precisamos ter uma forma de abrir o banco e fechar o banco, tá? Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou criar aqui uma classe chamada SQLite Database, tá? Essa classe aqui, pessoal, eu vou usar um padrão de projeto chamado Singleton para deixar ela sendo geral. Assim, ela vai ser uma classe que todo mundo vai acessar a mesma instância, então ela vai ser única. Tá? Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar um construtor privado para esse cara aqui. Tá? Vou deixar ele até vazio por enquanto. Então com um construtor privado, o que acontece? Ninguém consegue ir lá e dar new SQLite database, certo? Então o que nós vamos fazer? Ao invés de deixar as pessoas criarem objetos do tipo SQLite database, nós vamos criar um método estático aqui, public static, que retorna um objeto, tá? Então, ele vai retornar um objeto do tipo SQLite Database, chamado getInstance, esse método aqui, tá? Vocês já vão entender o porquê disso. Eu vou criar aqui também uma variável do tipo SQLite Database, chamada instance, e vou deixar ela estática. Olha só que interessante. O construtor e a instância são privados. Ninguém tem acesso a isso. E nós temos um método público que retorna essa instância. O que nós vamos fazer para garantir que todo mundo acesse o mesmo banco de dados, em vez de cada um criar o seu banco de dados? Nós vamos fazer o seguinte. Aqui dentro desse método getInstance, nós vamos verificar se a instância for nula, é porque ninguém usou esse banco ainda. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um objeto de nós mesmos. Nós vamos criar um objeto da própria classe aqui dentro. Então, eu acabei de criar uma instância do banco de dados, tá? E, na sequência aqui, eu retorno essa instância. O que acontece quando alguém chama o método getInstance? A primeira vez, a instância não existe, ela é criada e retornada. Da segunda vez em diante, esse if ele falha, né? Então, ele não vai criar novos bancos de dados. Ele simplesmente vai retornar o banco que já existe. Tá? Então, assim nós garantimos que nós vamos ter uma instância do banco em todo o sistema. Não importa quantas classes estejam usando ele, todo mundo vai acessar o mesmo banco, que vai ser aberto apenas uma vez. Tá? Então, aqui, pessoal, isso aqui é só um padrão chamado Singleton. Tá? Então, só vou anotar aqui, ó, Singleton. Tá? E aqui ele termina. Então, só para a gente saber que isso aqui não tem nada a ver com o banco de dados. Isso aqui é só um padrão de projeto para a gente garantir que só tenha uma instância por vez rodando, tá?
Agora, se a gente observar as coisas úteis do banco mesmo, aqui o que ele precisa da OrmLite? Ele precisa criar uma conexão, certo? Uma conexão, no nosso caso, vai ser com o SQLite, que na verdade é um arquivo, tá? Nós precisamos criar uma conexão e aqui no final nós precisamos ter uma forma de encerrar essa conexão, tá? Então eu vou usar uma estratégia da seguinte forma. A primeira vez que o banco é utilizado, que alguém usa aquele getInstance, eu crio essa conexão e deixo ela armazenada na classe, certo? Toda vez que alguém for usar o banco, a conexão já está aberta. Aí lá no final da aplicação, quando ninguém mais for usar o banco, a gente encerra ela. Tá? Existem abordagens que optam por abrir e fechar o banco a cada transação, tá? Para não manter ele aberto. Também é uma alternativa, vocês escolhem isso dependendo do problema. Tá? Então o que eu vou fazer, pessoal? O nosso construtor do singleton aqui, ele é privado, ninguém consegue usar, só a própria classe. Né? Eu vou fazer um método aqui, ó, create connection, para criar uma conexão, e é um método privado, tá? Então esse cara aqui ele vai criar uma conexão, a gente já resolve esses problemas aqui. Eu vou fazer com que a primeira vez que a instância seja criada aqui, que ele chame esse método create connection, tá? Então nós vamos criar essa conexão e deixar ela pronta para ser executada, tá? Então aqui eu vou colocar database OrmLite config. Tá? Então daqui para frente são as coisas do nosso banco de dados e não mais do singleton. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável do tipo connection source, que é a conexão que nós precisamos criar efetivamente, né? Para armazenar isso uma vez só. Tá? Então eu vou deixar ele aqui como uma variável da instância, certo? E nós vamos fazer com que a primeira vez que a instância seja executada, ele crie essa conexão e ela vai ficar ali armazenada para todo mundo que precisar. Beleza? O que mais que nós temos aqui? Temos que fazer os imports, né? Então ele vai, aos poucos ele está importando as coisas aqui, né? Ele pede uma URL aqui de conexão com o banco. Então imagine que você esteja conectando num servidor, que o banco de dados está em outro lugar, enfim. Né? O JDBC ele é bem flexível para isso. Né? Nós vamos usar o tipo de conexão JDBC SQLite. Tá? Então eu só vou colocar essa string aqui dentro. E aqui nós podemos dar o nome que nós quisermos para o arquivo. Então eu vou chamar de LOO database. Tá? Esse cara aqui, ele tem exceptions. Tá? Ele pode lançar exceptions caso não consiga conectar no banco de dados. Então eu já coloquei um try-catch aqui para garantir que, passando por esse método, a instância vai estar existindo e caso aconteça algum erro, ele já vai imprimir nesse momento aqui. Beleza, pessoal? Então criei a conexão. Eu já vou prevenir um uso futuro e vou deixar um método ali para encerrar a conexão. Tá? Que é o create connection. E eu vou deixar um cara público aqui, né? Porque nós vamos querer encerrar essa conexão lá de fora, né? Public void close connection. Tá? A criação da conexão não somos nós que mandamos. A criação, a primeira vez que ele executa, ele faz. E quando a gente não estiver usando mais esse banco, a gente usa o close aqui. Tá? Então eu vou colocar o try-catch também, que esse cara também precisa de um try-catch. E o nosso banco, ele está quase pronto aqui, a configuração dessa classe. Nós temos aqui um método que cria a conexão e ela é privada. Né? Então lá na main, por exemplo, eu já conseguiria usar o SQLite database. Aí eu não consigo fazer as coisas nele, eu preciso dar um getInstance para aí sim ter acesso aos métodos. Tá? Então nós temos o close aqui por enquanto, que é a última coisa. Quando o teu main encerrou, que a tua aplicação está terminando, ele vai fechar a conexão com o banco de dados. Tá? Nós precisamos de um método public connection source get connection para ele retornar a conexão que já existe, tá? Então esse cara aqui vai ser retornado. Tá? Então assim, pessoal, nós temos um método privado que cria essa conexão e ele é usado a primeira vez só, né? E nós temos outros dois métodos aqui, um que devolve a conexão já existente e um lá no final que a gente vai encerrar a conexão, né? Então basicamente a gente usaria essa classe dessa forma, sempre com getInstance. Aí nós temos o getConnection, que a partir dela você consegue fazer um monte de coisas lá com a OrmLite. Né? E nós temos o closeConnection. Tá?
Então, pessoal, da forma como está, todo o gerenciamento do banco de dados ficou dentro da pasta model, do pacote model, tá? Então, a nossa main aqui, que faz parte do controlador, do controller, que é a classe que interliga os nossos models com a interface gráfica no futuro, então ela só usa essas classes aqui, beleza? Como que a gente faz para agora armazenar um livro aqui, por exemplo, né? Criar um objeto do tipo livro e armazenar no banco, né? Então tem algumas coisas ali que o Armlight facilita. Nós não precisamos montar uma SQL lá, insert, into, livros, não sei o que, não sei o que. A gente não precisa fazer isso manualmente, né? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar um objeto do tipo book, b1, igual a new, book. Só para a gente ter um objeto aqui para a qual armazenar, né? Então ele vai ser o ID 1, por exemplo, e o título do livro vai ser LOO, tá? Então eu só criei um objeto, ele não está no banco ainda, né? Agora a gente pode voltar na documentação aqui deles e ver que ele usa um padrão de projeto chamado DAO. Olha só que interessante. Isso aqui se chama Data Access Object, ou seja, é um objeto de acesso a dados. Então você não manipula o banco de dados, quem manipula é o DAO, certo? Então vamos fazer isso, vamos criar aqui um DAO na nossa main aqui por enquanto, né? Então vamos lá. Eu posso vir aqui e simplesmente instanciar um DAO. Ele vai ser de qual classe? De qual model? Ele vai ser do model book, tá? Agora eu posso fazer os imports aqui, né? Só apertando Alt Enter ele já importa as coisas que precisa, né? E eu vou chamar ele só de DAO por enquanto, para a gente não bagunçar as coisas, tá? Esse DAO, pessoal, ele é criado por uma classe chamada DAO Manager, que tem um método estático, né? Esse método estático aqui, pessoal, ele pede duas coisas. E nós vamos separar isso, eu vou quebrar em linhas aqui para ficar mais fácil de ler, tá? Ele pede uma conexão com o banco de dados, e nós já temos isso, né? Nós temos o nosso get connection ali que a gente acabou de fazer, certo? E ele pede qual é a classe que representa esse DAO. Então, no caso aqui, é a classe book. Então, reparem que eu criei um DAO de book para string, né? E ele pediu a conexão e pediu o tipo da classe, né? Então, book.class. Eu não dei new em lugar nenhum por enquanto. Eu só criei um DAO que representa os livros, né? Esse cara aqui, ele também pode disparar exceptions, olha só. Então, eu também tenho que tratar esse tipo de coisa aqui, né? Sempre que eu for mexer com banco de dados, vai ter alguma exception verificada, tá? Isso é via de regra. Vocês não vão fugir disso, tá? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Quero mandar esse meu livro B1 aqui para o banco de dados. Eu acabei de falar para vocês que nós não manipulamos o banco, quem manipula é o DAO. Então, aqui no nosso DAO, vocês vão ver que nós temos um monte de métodos aqui, olha só. Create, a partir de um objeto book, então para criar um novo registro, a partir de uma coleção, então se eu tiver uma coleção de livros, posso mandar todos de uma vez só, ele vai inserir todo mundo. Nós temos método para excluir um livro do banco. Nós temos exclusão por ID. Nós temos o que mais? Temos queries para fazer buscas lá no banco, né? Então, fazer selects, né? No caso, temos método para atualizar um registro. Enfim, ele tem um monte de coisa aqui para manipular o banco de dados. Nós queremos, a princípio, criar coisas no banco de dados. Então, o que eu quero criar aqui? Eu quero criar o objeto B1, que ele só existe na memória, por enquanto. Então, quando o programa encerra, ele não foi inserido ainda, ele está perdido, né? Então, aqui, se a gente mandar o B1, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse objeto e vai inserir no banco de dados como uma linha da tabela books, tá? Porque a gente definiu que a tabela se chama books aqui, tá? O que mais que a gente pode verificar que ele faz aqui que é interessante, né? Ele fez queries aqui, ó, para fazer busca por ID e tal, né? Nós vamos ver se o nosso create funciona por enquanto. Oh, olha só. Ele não conseguiu inserir aqui porque não existe essa tabela, tá? Então, ó, missing database, ó, não encontrou a tabela, tá, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte.
a criação do nosso banco aqui, eu esqueci disso aqui, pessoal. Tá? A criação do nosso banco aqui, quando ele cria a conexão a primeira vez, nós podemos fazer já com que ele fique pronto para as nossas tabelas, né? Então aqui eu vou usar esse table utils dentro do create connection mesmo, né? Ou nós podemos fazer um método separado, vamos fazer bem separadinho para ficar bonito. Nós vamos fazer aqui ó, initialize tables. Tá? Então nós vamos criar um método para inicializar as tabelas sempre que for necessário. Tá? Então eu vou criar esse método aqui, ó, private void initialize tables. Tá? É um método nosso mesmo. Né? E aqui, pessoal, nesse método a gente vai criar todas as tabelas do que foram utilizadas no nosso banco. Né? Então, se nós tivesse livro, carro, não sei o que, nós usaríamos um create para cada um, para garantir que a tabela existe. Né? Eu não vou usar o create table, porque se ele rodar a primeira vez, ele vai criar a tabela. Se ele rodar o mesmo programa a segunda vez, a tabela já existe, ele vai dar erro. Então eu vou usar um método chamado create table if not exists. Ou seja, se a tabela não existir, ele cria. Se ela já existir, ele não faz nada. Né? Então assim a gente sempre garante que toda vez que o banco é aberto, ele vai tentar verificar se as tabelas existem, e se não, ele vai criar. Né? Isso aqui tem TorCat também. Tá? Agora sim, pessoal. Inicializadas as nossas tabelas, deixa eu limpar esse cara aqui, vamos ver se ele vai inserir o nosso livro lá no banco. Olha só, ele rodou um create table ali para criar a tabela e logo na sequência, olha só, insert into books os values que a gente passou lá pela tabela, pelo nosso objeto book, né, que é o título e o ID. Então deu certo, até então tudo funcionou. Se eu tentar rodar de novo esse cara aqui, provavelmente ele vai dar um erro em relação ao nosso ID aqui. Ele vai dizer que o ID 1 já existe, né? Então, é um banco de dados. Olha só, ele deu um erro aqui, ó. E o erro foi que, a gente lendo a exception aqui, ó, a primary key constraint failed. Ou seja, falhou a constraint da primary key. Ou seja, eu não consigo criar outro livro com ID 1. Então, eu vou colocar aqui o ID 2, vai ser o PDM, né? Programação para Dispositivos Móveis, a outra disciplina minha. Tá? Então ele vai inserir e eu já vou aproveitar aqui, pessoal, para ensinar vocês a usar o DAO para obter recursos de volta. Né? Então eu vou fazer o seguinte, nós temos aqui um método no DAO, queries, né, que eu falei para vocês. E nós temos um chamado query for all, que ele vai pesquisar todos os registros de uma determinada tabela. Seria um select asterisco lá no SQL. Tá? Isso aqui retorna uma collection, tá? Ele retorna uma lista de livros. Com uma lista, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um for each. Para todo livro L dentro dos resultados, né? Eu vou fazer um println aqui, ó, L. Tá? Então, nesse mesmo execução, nós vamos fazer duas coisas. Ó. Nós vamos inserir o livro com ID 2 e logo depois nós vamos imprimir tudo. Então o ID 1 a gente já inseriu da vez passada. Ele é para estar aqui dentro, ó, dentro do nosso arquivo LOO Database. Vamos ver aqui o que aconteceu. Olha aqui, ó. 2 livros foram impressos, beleza? Se eu comentar o create, não estou mais criando livro nenhum agora. O programa fechou, abriu de novo, rodei. Estão aqui os nossos livros. Então, eles estão persistentes. Eles ficam dentro do arquivo LOO Database. E esse é um arquivo que você não consegue editar manualmente, né? Ele é um arquivo do SQLite. Beleza, pessoal? Se a gente quiser excluir um registro, vamos pensar que a gente quer excluir o B1 lá, né? Que era o LOO. Então, eu vou criar um objeto com o mesmo ID, né? E vou simplesmente fazer uma exclusão aqui, ó. Vou deixar até os dois aqui para não apagar. DAO.delete, aí nós temos a opção de passar delete by ID, que eu posso passar 1, 2, enfim, ou eu posso passar o próprio objeto, né? Se eu ainda tiver o objeto na mão aqui, como eu tenho, ele vai excluir o objeto com o ID 1. Agora o que aconteceu? Só imprimiu o PDM, porque ele excluiu, né? Então, os métodos, pessoal, para manipular o banco de dados, eles são bem simples, né? Nós não precisamos ficar se preocupando com SQL nem nada disso, né? Então, nós temos o create para criar, o delete para deletar, nós temos o query
que nós podemos fazer busca por ID ou por algum outro parâmetro aqui, né? Por exemplo, nós podemos colocar uma string, o parâmetro e um objeto na sequência, né? Mas enfim, nós podemos fazer queries para qualquer coisa. Nós temos o query for all para retornar todos. E se nós quisermos atualizar um livro, vamos pensar assim, o livro ID 2 ele já existe, né? Eu vou colocar aqui 2 para dizer que é aquele livro, né? Eu vou chamar aqui, ó, PDM atualizado, tá? Se nós quisermos mudar um valor lá dentro do banco, então DAO.update e eu só passo o livro, ou seja, eu só pego um objeto que já existe, mudo alguma coisa nele e mando o DAO atualizar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha aqui, ó. O nosso livro que veio do banco, porque eu fiz uma query depois que eu atualizei, já veio como PDM atualizado. Então reparem como é fácil a gente fazer operações de inserção, remoção, atualização, enfim. Tranquilo, pessoal? Então eu não vou me alongar muito nesse vídeo aqui. No próximo a gente expande um pouco mais essa parte do banco e já faz a interface gráfica. Beleza, pessoal? Então valeu aí.